venho hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a contribuição da contação de histórias, da leitura de livros literários e da brincadeira de registros gráficos como possibilidades de articulação simbólica em crianças com problemas cognitivos, decorrentes de falhas na estrutura orgânica e ou psíquica, mais especificamente falhas no registro simbólico, o que é um dos sintomas do diagnóstico médico de autismo. Então a proposta aqui é que nós, enquanto psicopedagogos que não fazemos diagnóstico, certo? Não somos nós que fazemos, mas a proposta é a articulação da aprendizagem com a estrutura subjetiva. Proponho revisitarmos algumas teorias. A primeira delas, a teoria psicanalítica de desenvolvimento infantil. Somos marcas simbólicas. Segunda teoria a ser revisitada, teoria piagetiana de função semiótica. Esta teoria Piaget nos fala então do advento da representação, a possibilidade de representar, e tem alguns marcadores para Piaget, que é a imitação diferida, a criança bem pequena já começa a imitar, com um aninho, a imitação diferida, que é longe do objeto, a imitação diferida, o jogo simbólico, que é o brincar de faz de conta. O terceiro seria a representação gráfica, a possibilidade de representar graficamente. O quarto marcador é a fala. Se formos, não falando de Piaget, mas se nós fôssemos continuar, nós veríamos que depois da fala viria a leitura escrita, que seria o que é de mais refinado em termos de representação e de simbólico, O quanto é importante essa função semiótica. Então a proposta aqui é o trabalho com a literatura para que essas crianças, a partir das histórias que elas gostam, elas têm interesses restritos sim, mas a partir do interesse delas a gente possa ler, desenhar, brincar a partir do recurso literário. E aí eu venho encerrar esse minutinho meu com vocês, fazendo a leitura de uma história poética, de uma poesia histórica, de uma história que é poética, do Manuel de Barros, neste livro de Exercício de Ser Criança. Acho que essa história tem muito a ver com isso que a gente está conversando hoje. A história é O Menino que Carregava a Água na Peneira, de Manuel de Barros. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Um abraço.